O Tajiquistão, país situado no coração da Ásia Central, é um daqueles lugares que raramente chega às manchetes internacionais. Embora sua geografia seja deslumbrante e sua história, ainda que frequentemente negligenciada, esteja profundamente enraizada em civilizações antigas, o Tajiquistão enfrenta desafios que vão muito além da pobreza. O país é pequeno em termos de população, com aproximadamente 9 milhões de habitantes, mas, apesar de seu tamanho, é um dos países mais pobres do mundo. O que o torna ainda mais intrigante é sua paisagem montanhosa impressionante, que cobre mais de 90% de seu território, conferindo-lhe não apenas um caráter visualmente imponente, mas também complicando o cotidiano de seus cidadãos. Não se esqueça de se inscrever e curtir se tiver interesse em saber mais sobre histórias e realidades como essa. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. A história do Tajiquistão está profundamente marcada por sua localização estratégica na Ásia Central. Na antiguidade, o território que hoje corresponde ao Tajiquistão era um caldeirão de civilizações e culturas. Foi lar dos persas e, mais tarde, um ponto crucial na Rota da Seda, a famosa rede de rotas comerciais que ligava a China à Europa. Durante séculos, o Tajiquistão foi um centro de intercâmbio de ideias, mercadorias e cultura entre o Oriente e o Ocidente. A influência persa deixou uma marca indelével na cultura tajique, especialmente na língua, arquitetura e costumes. Ao longo dos séculos, o Tajiquistão foi governado por diversos impérios, incluindo o Império Sogdiano, o Império Árabe e o Império Mongol. Essa rica história contribuiu para uma identidade nacional singular, mas também foi um dos motivos pelos quais o Tajiquistão, apesar de sua importância estratégica, testemunhou inúmeros conflitos internos e externos. A independência do país da União Soviética em 1991 foi um marco significativo, mas a transição para um Estado independente não foi fácil. Nas décadas que se seguiram à sua independência, o Tajiquistão sofreu uma brutal guerra civil, que deixou profundas cicatrizes na sua população e infraestrutura. A guerra, que durou de 1992 a 1997, foi alimentada por lutas internas entre facções políticas e étnicas, deixando milhões de deslocados e muitos mais empobrecidos. O conflito também resultou na destruição significativa da infraestrutura do país, cujos efeitos ainda são sentidos hoje. O Tajiquistão é quase inteiramente dominado por montanhas, especialmente as montanhas Pamir, que se estendem ao longo da fronteira com a China. Essa região é conhecida como o Teto do Mundo, pois as montanhas Pamir são uma das cadeias montanhosas mais altas do planeta. Essa geografia apresenta desafios únicos para a vida cotidiana, já que muitas áreas do país ficam inacessíveis durante grande parte do ano devido à neve e ao terreno acidentado. As condições climáticas variam enormemente no Tajiquistão, desde o frio extremo das regiões montanhosas até o calor sufocante das terras baixas. Nas regiões mais altas, as temperaturas podem cair abaixo de 20 graus durante o inverno, enquanto nas áreas mais baixas, como o Vale de Fergana, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus no verão. Essas condições extremas influenciaram profundamente a forma como os tajiques desenvolveram seus meios de subsistência, costumes e relação com a natureza. Uma das principais consequências dessa geografia montanhosa é a dificuldade de acesso a recursos vitais, como água potável, eletricidade e outros serviços básicos. Embora o Tajiquistão possua importantes fontes fluviais, o acesso a esses recursos permanece limitado, especialmente em regiões rurais e montanhosas. No Tajiquistão, a água não é apenas um recurso vital, é a base sobre a qual se constrói a sobrevivência. Embora o país possua abundância de rios e lagos, o acesso à água potável é um luxo que nem todos podem desfrutar. Isso se deve, em grande parte, à falta de infraestrutura para distribuição e purificação da água. Em muitas áreas rurais, principalmente nas montanhas, as pessoas precisam caminhar longas distâncias para buscar água em fontes naturais, como riachos e poços. Em algumas comunidades, mulheres e crianças são responsáveis por essa tarefa, que consome muito tempo e recursos. A qualidade da água também é uma preocupação significativa.
Muitas das fontes de água naturais do Tajiquistão não têm sido gerenciadas adequadamente, e a poluição é um problema persistente. As fontes de água são frequentemente contaminadas por produtos químicos e resíduos agrícolas, representando riscos à saúde da população. Doenças transmitidas pela água, como diarreia e outras infecções gastrointestinais, são comuns em áreas rurais, devido à falta de acesso à água potável e saneamento adequado. A agricultura, que continua sendo o principal pilar da economia do Tajiquistão, depende fortemente da água. No passado, o país se beneficiava de um sistema de irrigação que irrigava plantações de algodão, trigo e frutas. No entanto, a infraestrutura de irrigação está em grande parte obsoleta e as autoridades não têm realizado a manutenção adequada. Como resultado, as plantações frequentemente não recebem água suficiente, reduzindo a produção agrícola e agravando a crise alimentar em algumas áreas. O Tajiquistão enfrenta não apenas desafios internos relacionados à água, mas também questões geopolíticas. O país compartilha vários rios importantes com seus vizinhos, incluindo Uzbequistão, Quirguistão e Afeganistão. O Amu Daria e o Panj são dois dos rios mais importantes da Ásia Central, e seu controle é crucial para a sobrevivência das nações da região. As tensões sobre o acesso e o uso da água desses rios têm sido uma fonte constante de disputas diplomáticas, particularmente com o Uzbequistão, que historicamente reivindica o controle das águas do Amu Daria. As disputas hídricas no Tajiquistão não afetam apenas os países da região, mas também têm implicações para as relações com as potências globais. A Rússia e a China, que possuem interesses estratégicos na Ásia Central, frequentemente se envolvem em acordos sobre água para assegurar sua influência na região. Contudo, soluções de longo prazo para essas disputas permanecem incertas, e a competição por recursos hídricos continua a ameaçar a estabilidade da região. O futuro da água no Tajiquistão é incerto. As mudanças climáticas estão impactando severamente as geleiras do Pamir, que alimentam muitos dos rios do país. Se as tendências atuais continuarem, as geleiras poderão desaparecer nas próximas décadas, reduzindo significativamente o abastecimento de água disponível. As secas também estão se tornando mais frequentes, agravando a escassez de água. Para enfrentar essa crise, o Tajiquistão precisará investir significativamente em infraestrutura hídrica, aprimorar a gestão dos recursos hídricos e fortalecer a cooperação com os países vizinhos. A modernização dos sistemas de irrigação, a melhoria da infraestrutura de distribuição de água e o desenvolvimento de tecnologias de conservação hídrica são passos cruciais para garantir que o país possa superar os futuros desafios relacionados à água. O Tajiquistão é um país que luta para sobreviver em meio a desafios geográficos, climáticos e políticos. A água, que deveria ser um recurso abundante nesta nação montanhosa, tornou-se um de seus bens mais preciosos. Sem uma gestão hídrica adequada, o Tajiquistão poderá enfrentar uma crise ainda mais grave em um futuro próximo. A vida no Tajiquistão está profundamente ligada à água, e a forma como esse recurso é gerenciado determinará o bem-estar da população nas próximas décadas. Qual a sua opinião sobre a crise hídrica no Tajiquistão? Queremos saber o que você pensa? Deixe um comentário abaixo. As áreas rurais do Tajiquistão são, sem dúvida, as mais afetadas pela crise hídrica. Apesar de estarem rodeadas por rios, como o Amu Daria e o Panj, as pessoas que vivem em áreas remotas muitas vezes não têm acesso à água potável. Isso se deve, principalmente, à falta de infraestrutura hídrica adequada. Nas regiões montanhosas, as comunidades precisam recorrer a fontes naturais de água, como riachos e poços, que muitas vezes estão poluídas ou não são sustentáveis. Um dos principais problemas é a falta de um sistema centralizado de distribuição de água. Em vez de terem água encanada em suas casas, as pessoas em áreas rurais precisam caminhar longas distâncias para buscar água, o que consome muito tempo e energia. Isso é um problema particularmente grave para mulheres e crianças, que geralmente são as que realizam essa tarefa. Em muitos casos, as meninas não podem frequentar a escola porque estão ocupadas buscando água para suas famílias,
o que limita severamente suas oportunidades educacionais e perpetua o ciclo da pobreza. A água coletada frequentemente provém de fontes não tratadas, representando um risco significativo para a saúde. Em muitas áreas, as águas subterrâneas estão contaminadas por produtos químicos utilizados na agricultura, e as fontes de água superficiais estão expostas à poluição proveniente de dejetos humanos e animais. Consequentemente, doenças transmitidas pela água, como diarreia e outras infecções gastrointestinais, são comuns nas áreas rurais do Tajiquistão, agravando as dificuldades enfrentadas pela população local. Em resposta a esse desafio, organizações internacionais como o Banco Mundial e o UNICEF têm implementado projetos para melhorar o acesso à água em áreas rurais. No entanto, esses esforços têm sido insuficientes dada a dimensão do problema. Os investimentos em infraestrutura hídrica precisam ser muito maiores para atender às necessidades da população, e mudanças estruturais em nível governamental são necessárias para garantir que a água chegue a todos os cantos do país. A agricultura é a espinha dorsal da economia do Tajiquistão e, portanto, sua sobrevivência está intrinsecamente ligada à disponibilidade de água. Aproximadamente 70% da população vive em áreas rurais e muitos dependem diretamente da agricultura para seu sustento. Culturas como algodão, trigo, frutas e hortaliças são vitais para a economia do país, mas a falta de água para irrigação está comprometendo a produção agrícola. A infraestrutura de irrigação do Tajiquistão, estabelecida durante a era soviética, está obsoleta e precisa urgentemente de modernização. Os canos e canais de irrigação antigos não só se encontram em mau estado de conservação, como, em muitos casos, são inadequados às mudanças climáticas e às novas fontes de água. Durante décadas, o Tajiquistão dependeu de um sistema de irrigação em larga escala que se baseia nos principais rios do país, mas esse sistema é insustentável devido à falta de manutenção e à superexploração dos recursos hídricos. A situação é ainda mais crítica em áreas próximas a desertos e em regiões montanhosas, onde o acesso a fontes de água é limitado. Os agricultores nessas áreas enfrentam uma forte competição pela água, reduzindo a quantidade disponível para as plantações e aumentando a vulnerabilidade das comunidades. As mudanças climáticas agravaram a situação, uma vez que as secas estão se tornando mais frequentes e severas, reduzindo ainda mais a quantidade de água disponível para a agricultura. Como resultado, muitos agricultores tajiques estão enfrentando uma queda em suas colheitas, o que impacta não apenas seus meios de subsistência individuais, mas também a segurança alimentar do país. Os preços dos alimentos subiram, e muitas famílias não conseguem mais arcar com as necessidades básicas que antes estavam ao seu alcance. O governo tajique tentou implementar medidas de racionamento de água para a agricultura, mas essas medidas são frequentemente ineficazes devido à falta de coordenação entre as autoridades locais e nacionais. As mudanças climáticas estão afetando a Ásia Central, de forma mais aguda do que outras partes do mundo. No Tajiquistão, as mudanças climáticas tiveram um impacto direto nas geleiras do Pamir, que alimentam muitos dos principais rios do país. O recuo das geleiras reduziu o fluxo dos rios, agravando a escassez de água, especialmente durante os meses de verão, quando a demanda por água para irrigação é maior. Além disso, secas prolongadas estão se tornando mais comuns. Nos últimos anos, o Tajiquistão tem sofrido com ondas de calor extremas e períodos de seca que impactaram severamente a agricultura e a disponibilidade de água potável. As altas temperaturas aceleraram o derretimento das geleiras, interrompendo os padrões tradicionais de fluxo dos rios e criando um ciclo de escassez ainda mais severo. Os efeitos das mudanças climáticas também são evidentes na imprevisibilidade dos padrões de chuva. Enquanto algumas regiões têm sofrido com chuvas intensas que levaram a inundações, outras têm apresentado uma diminuição significativa na precipitação, contribuindo para a desertificação de áreas agrícolas. A escassez de água em muitas regiões tem levado à migração interna, à medida que as pessoas buscam melhores condições de vida em áreas urbanas ou em países vizinhos.
Para enfrentar esses desafios, o Tajiquistão começou a implementar políticas de adaptação às mudanças climáticas, mas os recursos para essas iniciativas são limitados. A falta de financiamento e de infraestrutura adequada para lidar com os efeitos das mudanças climáticas agrava ainda mais a situação. O acesso à água no Tajiquistão também é marcado por questões geopolíticas. O país compartilha vários rios importantes com seus vizinhos, incluindo Uzbequistão, Quirguistão e Afeganistão. O rio Amu-Daria, que corre ao longo da fronteira sul do Tajiquistão, é um dos principais recursos hídricos da região. No entanto, a gestão desses rios tem sido uma fonte constante de disputa entre os países vizinhos. Em particular, as tensões com o Uzbequistão sobre o uso da água do rio Amu-Daria têm sido uma fonte de atrito há anos. O Uzbequistão é acusado de extrair grandes quantidades de água para sua própria agricultura, deixando o Tajiquistão com água insuficiente para suas necessidades. Essas disputas se intensificam quando a seca afeta a região e a competição pelos recursos hídricos se torna ainda mais acirrada. Em resposta a essas tensões, o Tajiquistão tem buscado fortalecer suas relações com países como a China e a Rússia, que possuem interesses estratégicos na região. A China, em particular, investiu em infraestrutura de irrigação no Tajiquistão, como parte de sua iniciativa Cinturão e Rota, permitindo que o país acesse financiamento para projetos de infraestrutura. No entanto, apesar desses esforços, a gestão compartilhada dos recursos hídricos continua sendo um desafio significativo. O futuro do Tajiquistão depende em grande parte de como o país administra seus recursos hídricos. O país enfrenta diversos desafios relacionados à água, tanto internos quanto externos. Mudanças climáticas, infraestrutura hídrica obsoleta e tensões geopolíticas com seus vizinhos são apenas alguns dos problemas que afetam o Tajiquistão. A melhoria da infraestrutura hídrica é essencial não apenas para garantir o acesso à água em todas as regiões do Tajiquistão, mas também para aumentar a eficiência de seu uso. Diante de desafios como as mudanças climáticas e a escassez de recursos, é crucial que o governo priorize investimentos significativos na modernização da infraestrutura existente. No entanto, esses esforços não serão eficazes sem a implementação de reformas estruturais que eliminem a burocracia e otimizem a alocação orçamentária. Além disso, a colaboração com os países vizinhos para a gestão conjunta dos recursos hídricos é indispensável, não apenas para garantir o acesso à água, mas também para prevenir conflitos regionais e assegurar um futuro sustentável para todos. A chave será firmar acordos que promovam o uso eficiente e equitativo da água, com o compromisso de todas as nações participantes. A longo prazo, uma abordagem cooperativa será crucial para reduzir as tensões e fomentar o desenvolvimento na região. Além disso, a educação sobre conservação da água e a adoção de tecnologias que economizam água podem ajudar a reduzir o desperdício e otimizar o uso desse recurso na agricultura. É essencial que governos e organizações internacionais trabalhem juntos para garantir que haja água disponível para as gerações futuras. Se este vídeo te emocionou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar mais histórias como esta.